hermenêutica. Então, este será o tema do vídeo de hoje, que está contido neste livro aqui, ó, Hermenêutica. Na verdade, esse livro trata sobre diversas coisas aí da teologia, né? Ou que contribui com a teologia. Mas eu estou ainda na parte sobre hermenêutica, que, pensando assim, no que significa esse termo, esse vocábulo propriamente dito, significa que isso é a arte de interpretar textos. Então existe hermenêutica jurídica, existe hermenêutica na filosofia e também existe hermenêutica na teologia com relação à Bíblia. Então é hermenêutica bíblica, ou seja, a arte de interpretar textos bíblicos. E aí no vídeo de hoje eu quero tratar sobre a primeira regra formal da hermenêutica, que inclusive eu já comecei no vídeo passado, mas hoje especialmente o emprego da primeira regra formal. E qual que é essa primeira regra formal da hermenêutica? Enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. Veja, então essa é a primeira regra formal da hermenêutica. Abre aspas, vou repetir. Enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular, fecha aspas. Em Gênesis capítulo 6, verso 12, lemos, abre aspas, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho, fecha aspas. Ao nos depararmos com o texto em questão, tomando a palavra, abre aspas, carne e caminho, respectivamente no seu sentido literal, teríamos enorme dificuldade na explicação do texto. Porém, se tomarmos as mesmas palavras no sentido comum, então carne será interpretado como referência a pessoas, seres humanos, e caminho como comportamento, modo de proceder ou religião. Agora, um texto dantes estranho passa a nos ser familiar, porque os seres humanos haviam corrompido a sua maneira de viver. E visto que tal afirmativa é confirmada em outros textos na Bíblia, Isaías capítulo 53, verso 6, Romanos 3,12, Efésios 2,2,3, o expositor da Escritura não cometerá nenhum equívoco em tal afirmativa. Depararemos-nos ainda, ao longo da leitura bíblica, com a palavra casa aludindo à família, descendência, com a palavra azeite, água, selo, penhor, aludindo ao Espírito Santo, e a palavra salvação, significando em alguns textos segurança exterior e livramento, como em Êxodo capítulo 14, verso 13. Em outros, cura, como em Tiago 5,15, onde se diz que a oração da fé salvará, isto é, curará o enfermo. Todavia, a significação geral do termo é a bênção espiritual, compreendendo o atual e imediato livramento, como em Efésios 2,8 e Lucas 1,77. Ou ainda mais frequentemente, aquela bênção plena que Cristo assegurou aos crentes, a qual, começando pelo perdão, termina na glória eterna, como em Hebreus 2,3, onde se diz, anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Bom, então aqui está o emprego da primeira regra formal. Enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. No próximo vídeo quero tratar sobre um alerta quanto ao uso da primeira regra formal. Fico por aqui então. No vídeo passado tratei de forma bem introdutória sobre a primeira regra formal novamente. Valeu!